Sabe aquela pergunta que toda grande empresa em algum momento tem que encarar de frente? É a seguinte: onde é que a gente está e para onde a gente vai? Pois é, hoje a gente vai desvendar a ferramenta que pega essa incerteza toda e transforma num plano de ação bem claro, a famosa análise SWOT. Olha só o nosso caminho. Primeiro, a gente vai entender essa questão fundamental que move qualquer negócio. Depois, vamos mergulhar de cabeça na análise SWOT parte por parte, sabe? Aí vem o mais importante: conectar os pontos para enxergar o cenário real. E claro, no final, a gente transforma tudo isso numa estratégia para ganhar o jogo. Então, tudo começa com essa pergunta que parece simples, mas, nossa, é super complexa. Como que as grandes empresas vencem? A resposta, adianto, não é um segredo mágico, não. É um processo contínuo de olhar para dentro, se conhecer e se adaptar ao que está acontecendo lá fora. E essa é a grande questão para qualquer líder, né? Pensa bem, antes de decidir para onde ir, é fundamental saber exatamente onde se pisa. É o você estar aqui do mapa, sabe? Esse é o ponto de partida de qualquer estratégia que se preze. Porque, vamos combinar, agir sem um diagnóstico preciso é como dar um tiro no escuro, totalmente. Para a gente conseguir traçar uma rota segura para o futuro, primeiro a gente precisa de um mapa bem claro de onde estamos agora. E é exatamente aí que entra a ferramenta que a gente vai explorar hoje. E essa ferramenta, que funciona como uma verdadeira bússola estratégica, é a análise SWOT. É ela que ajuda a gente a mapear o terreno, a entender direitinho onde é que estamos pisando. Tá, mas como é que funciona essa bússola? A matriz SWOT, que aqui no Brasil a gente também chama de FOFA, de forças, oportunidades, fraquezas e ameaças, é genial na sua simplicidade. Pensa assim, ó, são dois eixos. Um deles separa o que é interno da empresa do que é externo, do mercado. O outro eixo separa o que é positivo do que é negativo. Quando a gente cruza esses dois, pá, aparecem 4 quadrantes que revelam simplesmente. Vamos começar pelo que é positivo e interno. Aqui estão as forças. Pensa nelas como os superpoderes da organização, sabe? São aquelas coisas que a empresa faz muito bem, os diferenciais que estão sob o controle dela e que dão aquela vantagem competitiva. Agora, ainda olhando para dentro, mas do lado negativo, a gente tem as fraquezas. São os calcanhares de Aquiles, sabe? Os pontos fracos, os desafios que a organização tem o poder de mudar. E o mais importante, reconhecer isso é o primeiro passo para virar o jogo. Ok, agora vamos olhar para fora da empresa. No lado positivo, encontramos as oportunidades. Pensa nelas como ondas boas vindo na sua direção. São tendências, eventos, coisas que acontecem lá fora. A empresa não cria a onda, mas ela pode e deve estar com a prancha pronta para surfar. E para fechar os quadrantes, ainda lá fora, mas do lado negativo, vêm as ameaças. São as tempestades no horizonte, as forças que podem atrapalhar tudo. A gente não controla a tempestade, mas se a gente souber que ela está vindo, dá para se preparar, fechar as janelas e minimizar o estrago. Mas muita atenção aqui. A genialidade da análise SWOT não é só fazer 4 listinhas. Isso é só o aquecimento. A mágica acontece, a estratégia de verdade aparece quando a gente começa a cruzar essas informações. E é exatamente isso que a gente vai ver agora. Pois é, aqui está o pulo do gato. Listar forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, até que é a parte fácil. O desafio, e é aqui que mora o valor, é combinar esses fatores. É nesse cruzamento, nessa combinação, que a estratégia de verdade começa a tomar forma. E quando a gente cruza essas variáveis, 4 cenários bem claros aparecem. O melhor de todos é o de alavancagem. É quando suas forças internas dão match perfeito com as oportunidades lá de fora. É o sonho. No outro extremo, o pesadelo, o cenário de problemas. É o pior possível, quando as fraquezas internas ficam expostas bem na hora que surge uma ameaça externa. Entre esses dois extremos, tem 2 cenários que acendem o sinal de alerta. Um é o de vulnerabilidade. A empresa é forte, tem seus superpoderes, mas o mundo lá fora está cheio de ameaças. O outro é o de limitações, que talvez seja o mais frustrante de todos. Tem uma oportunidade incrível batendo na porta, mas as fraquezas internas simplesmente não deixam a empresa aproveitar. Então, o ponto central é esse aqui, ó. Não dá para impedir uma tempestade de vir, mas dá para construir um abrigo bem forte. A organização não controla o que acontece lá fora, seja uma oportunidade boa ou uma ameaça ruim. O que ela pode e deve controlar é como ela se prepara e como ela reage a isso. Beleza.
Com esses cenários todos desenhados, a gente pode finalmente sair da análise e ir para a ação. E o legal é que cada um desses cenários já aponta para um caminho, para uma estratégia bem específica. É aqui que a análise vira um plano prático. Cada cenário sugere um tipo de jogada. Se o cenário é de alavancagem, a estratégia é de desenvolvimento, partir para o ataque. Se é de limitações, a estratégia é de crescimento, para corrigir os pontos fracos. Se é vulnerabilidade, a estratégia é de manutenção, ou seja, defender o que já foi conquistado. E no cenário de problemas? Bom, aí a estratégia é uma só: sobrevivência. Traduzindo isso, desenvolvimento é usar o que a empresa tem de melhor para conquistar novos mercados, por exemplo. Crescimento é correr atrás para superar as fraquezas e conseguir aproveitar uma oportunidade, talvez com uma parceria ou uma joint venture. Manutenção é usar as forças como um escudo para se defender das ameaças, quem sabe se especializando num nicho. E sobrevivência, bom, é modo de contenção mesmo, cortar custos, se reestruturar e aguentar a pancada. No fim do dia, é tudo sobre isso. O grande objetivo da análise SWOT é montar uma estratégia que faça sentido, que una todas essas peças, olhando tanto para dentro quanto para fora. É isso que vai garantir não só que a empresa sobreviva, mas que ela tenha sucesso e prospere de verdade. E assim, com essa bússola estratégica na mão, a pergunta muda de figura. A gente deixa de perguntar onde estamos e passa a fazer uma pergunta muito mais poderosa, cheia de possibilidades. Qual vai ser o nosso próximo grande movimento?